Atos, não, Romanos, é que eu vou falar em Atos também. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Fiz questão de colocar, porque tem gente que fala assim, uma hora eu volto para Jesus de verdade, uma hora eu me converto, uma hora eu deixo o pecado, eu ainda estou muito novo, tenho muito tempo para viver, mas a morte pode ser de repente, e pode não dar tempo de se arrepender, pode ser mais rápido do que a gente imagina, né? Então eu coloquei esse vídeo para cada um de nós despertar, para não dormir o sono da morte hoje. Que morte? A morte espiritual. Atos não, gente, Romanos, capítulo 13, versículo 14. E liguei aqui no Atos. Eu estava lendo Atos, mas nós vamos usar também Atos. Romanos, capítulo 11, capítulo 13, versículo 11. Abriram? Vamos ler? Vamos ler até o 14. Diz assim: isto digo. Encontraram todos? Tem gente procurando? Então vamos lá. 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Amém. Vamos entender essa palavra. Vamos entender essa palavra. Paulo, quando escreve, ele fala sobre o tempo. Sobre o tempo. Que Jesus vai voltar. E que não é para nós, todos nós, dormirmos o sono da morte. E nos preocupar com a nossa salvação. Paulo, quando ele fala isso, ele se inclui. E se na época de Paulo ele já esperava Jesus, imagina nós agora nessa época. E ele fala, não durma o sono da morte, porque Jesus está mais perto de voltar do que quando nós cremos nele. Então, eu criei em Jesus há 18 anos atrás. Jesus está mais perto para mim do que há 18 anos para trás. A morte está mais perto para mim do que há 18 anos para trás. Então, não tem tempo de brincar. Não tem tempo para dormir na fé. É disso que está falando, sono da morte. Que sono da morte é esse? É a pessoa que ouve a palavra e não dá ouvido. Ela está aqui, mas ela não entende, porque a cabeça dela está no mundo. Ela está aqui e está sensível, magoada. É uma sensibilidade que se perde no espiritual. Porque o espiritual não tem a ver com sentimento, tem a ver com fé. Então nós temos que ter a fé de ouvir e dar ouvido, de estar aqui com a nossa mente aqui, prestando atenção em tudo e não dormir o sono da morte. Quem aqui já dirigindo dormiu? Uma vez, a primeira vez que eu dormi foi o El estava do meu lado, vem na ladeira do CT de São Paulo. Eu dormi, que eu entrava no serviço às 6 da manhã, era depois da meia-noite. O carro foi fazendo assim, meu irmão do lado, acorda! Eu tomei um susto, né? Não dormi mais aqui em casa. Foi a primeira vez. A segunda foi vindo do Rio de Janeiro. Eu estava indo para o Imbu também, vindo pela Rez. A Raposa é assim, né? Você não dorme. A Rez tem uns retão assim, que eu lembro que eu dormi no começo da reta e acordei na curva. Eu fiz a curva. Eu falei, nossa, eu dormi nem a reta. Por que eu dormi na reta? Quem dormiu no volante foi só eu. Ô, do volante aí, você não dormiu nenhuma vez? Ninguém dormiu? Só. Ah, tá. Achei que era só eu que. 2 vezes. A primeira tinha meu irmão, a outra acho que foi o anjo. Né? Por que eu dormi? Eu estava cansado. Trabalhava de dia, estava dirigindo de madrugada, né? Sobrecarregado, com os olhos pesados. E a reta nos faz o quê? Conforto. A reta te tira a atenção de virar
de frear, não tem carro nenhum na madrugada na reta. O que você faz? Você dorme, quentinho, gostoso. Os braços ficam assim. Exatamente. Toda vez que você acomoda na fé, a morte espiritual chega. Como? Sono da morte. Toda vez que você está acomodado, não tem curva na sua vida, não tem perigo, está tudo bem, vai tudo bem, se acomoda e ronca o sono da morte. Não precisa ouvir, está tudo bem, estou salvo, estou isso, estou aquilo, está salvo nada. Não está quase sendo apagado do livro da vida. E a gente dorme o quê? O sono da morte. É assim que está escrito. Olha o que os discípulos fizeram com Jesus. Os discípulos, andaram com Jesus. Mateus 26, separei o texto. Diz assim, não precisa abrir não. Mateus 38, Jesus no Getsemane, na agonia, diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus falando para os discípulos: ficai aqui e velai comigo, vigia comigo, ora comigo, fica aqui comigo. E o que aconteceu? Jesus foi orar. Quando ele voltou, achou todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Que sono é esse da morte? Jesus prestes a ser crucificado, prestes de cumprir o que está escrito. Naquele momento, eles fez o quê? Vou descansar, vou dormir. Jesus, deixa Jesus lá, eu preciso descansar. Deixa Jesus lá, eu preciso pensar em mim. Deixa Jesus lá na agonia dele. Uma vez, Jesus falou assim: vocês não podem falar comigo 1 hora. Não era nem 1 hora, porque a oração de Jesus foi pequena. Então vamos orar, vocês ficam aqui que eu vou lá. Jesus foi. Quando Jesus voltou, tudo dormindo de novo, porque os seus olhos estavam pesados. Mais uma vez dormiram. E Jesus foi de novo e voltou. Meu Deus, os discípulos dormiram o sono da morte. Não foi só ele não. A palavra fala de Sansão. Sansão, ele aprontou. E de repente, quando ele abriu o coração para Dalila, ele estava dormindo um sono gostoso no joelho dela. E se você dormir, o diabo te pega. Se você dormir, ele vai arrancando pedaços, ele vai sugando a sua vida, cada vez que você dorme na fé. Como assim, pastora? Quem dorme aqui e acorda cheio de mordida de pernilongo e nem viu? Só eu. Eu também. Todo mundo. Você nem viu de nada. Que é isso? Nossa, minhas pernas. Que susto, né? Lá onde eu nasci se chamava muriçoca. Aqui eles chamam de pernilongo, né? E aquele tanto de negocinho vermelho, você viu? Não, você estava dormindo. Por quê? Porque o sono é profundo da gente. E o diabo é assim, quando ele morde, a gente leva partes da nossa vida, a gente só sente as consequências. Só a coceira. Só quando dói depois. Porque na hora, está dormente, está dormindo na fé, não deu ouvido, não praticou. Então é hora de acordar. É hora de acordar. Atos, nem vou ler, era o Atos, capítulo 20, versículo 9, fala de Paulo que estava pregando no terceiro andar de um prédio. Nossa, as casas na época tinha terceiro andar, está escrito. E aí, tinha um rapaz, um jovem, hein? Nem falou que era um idoso, nem um quarentão, mas era um jovem chamado Eutico, na janela. Paulo começou a pregar, ele caiu durinho, fiquei de sono, e caiu do terceiro andar, morto. Lá embaixo, morreu, lá embaixo, ele morreu da queda. E Paulo desceu correndo para ir lá e ressuscitou aquele jovem. Imagina, jovem adora dormir, mas dorme ao som da morte. Não é para mim não, tem que curtir, tem que isso, tem que aquilo. Exatamente, é esse que o diabo carrega. E eu pus o vídeo aqui para mostrar para você que a volta de Jesus ou com a nossa morte é um piscar de olhos. A maioria das pessoas morre de olho, não dá tempo de fechar, né? Exatamente, não dá tempo de fechar. E assim pode ser a nossa morte. Não vai dar tempo de pedir perdão, não dá tempo de entregar a vida para Jesus. É menos de metade de um segundo. Como vai? Não dá para falar a palavra Jesus, acabou o tempo, e aí? Então é tempo de viver como se Jesus fosse voltar hoje. É tempo de manter a sua salvação.
volte, você vai morrer. Eu não sei o dia nem a hora, nem que ele volte, nem que eu vou morrer. Eu sei que eu estou aqui agora e posso não estar mais. E a palavra que nós lemos, o versículo seguinte do 11 diz assim: a noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitamo-nos, pois as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Quando fala de dia, está falando de luz, de Jesus. Quando fala de noite, está falando de trevas. À noite, aqui as pessoas vêm à igreja, só. Outras trabalham à noite. Ninguém fica vagando à noite, só aquele que está no mundo. Passa madrugada, noite acordado, telefone, balada, rua. Quem é de Cristo não, quem é de Cristo dorme. A noite foi feita para dormir. Foi feita para dormir. E Jesus está falando da noite, do dia, como trevas e luz. Quem está na luz, não anda em obras de trevas. Não anda segundo o curso desse mundo. Não anda. E aqui falou de algumas obras das trevas. Né? Que fala no 13: andamos honestamente, não em glutonarias, não em comer demais, festa em festa. Falou em comida, está lá no meio. Falou em festa, está lá. Em tudo, larga Jesus por causa de uma festa. Larga Jesus para comer bem. Não ande em glutonarias, nem em bebedeiras. Quem falou que os bêbados herdarão o reino do céu? Quem bebe vai para o céu? Não ande em desonestidade, nem em dissolução, nem em contenda, nem em inveja. Não ande indecentemente. Não ande com imoralidade. Não ande com brigas. Não ande em ciumeiras, que essas coisas não são de Deus. Não são. E aqui fala mais: revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Que é isso? Sigam a Jesus, tenham as qualidades que Jesus tem, tenham o caráter que Jesus tem. E não tenham cuidado com as coisas da carne, com os seus desejos desenfreados pelas coisas desse mundo, do que é errado. Paulo está falando isso para você manter a sua salvação. Muitos dormem achando que, bem lembrado da igreja de Laodiceia, morna: eu sirvo a Deus e sirvo ao mundo. Eu sirvo a Deus e sirvo a mim mesma. Tem hora que eu estou do diabo, tem hora que eu estou de Deus. Que é isso? Vou contar uma historinha para vocês. Tinha alguém em cima do muro, e do lado estava um anjinho dizendo assim: vem para cá, desce daí, por favor, vamos comigo. O céu tem coisa melhor, Deus tem coisa melhor para você. Desce desse muro. E o diabo lá quietinho. E aí a pessoa do muro falou assim: ô seu diabo, o anjo está me implorando para eu descer daqui, e o senhor não vai falar nada? Ele falou assim: o muro é meu. O muro é meu. E toda pessoa que está indecisa no muro já está com o diabo e não sabe. Está dormindo o sono da morte. É necessário uma decisão firme. Quem vocês seguem? Deveria ser Jesus, mas alguns seguem. Os outros seguem o seu coração. Seguem a vaidade da mente, da opinião, do eu sou. Seguem tantas coisas, menos a Cristo. Revista-se. Tem as qualidades de Cristo. Um amor uns pelos outros. Fuja da aparência do mal. Fuja do pecado. Fuja de tudo aquilo que vai esfriar a tua fé. Nem tudo que nos atrai é pecado, não. Aquilo que esfria a nossa fé não é bom. Não é bom. Fuja dessa aparência. Fuja de pessoas que não são da fé. Cuidado com as companhias. Foge da mulher adúltera, tanto o homem quanto a mulher. Porque o homem ele vai adulterar e a mulher vai ser levada pela outra. Foge dessas pessoas. Vai para o caminho correto. Siga Jesus, faça o que é certo. Ande na palavra de Deus, viva na palavra de Deus. Ande como Jesus andou, para morar onde Ele mora. Para morar onde Ele mora, lá no céu. Porque nós temos uma vida, não temos outra. Tem gente que fala assim: nós temos uma vida, então eu tenho que viver. Não, então você tem que renunciar para viver eternamente. Para viver eternamente. Viva, mas com Cristo. E isso vai te dar aqui na terra a paz e a abundância, a alegria. Lá no céu, a eternidade com o Senhor. Muitas pessoas sofrem nessa terra, nem estou falando de vida eterna, porque não conhecem o Senhor Jesus. Falam de Jesus, mas não conhecem Jesus.
sabe a palavra, mas não vive a palavra. Jesus Cristo não é algo que é bonito no final de ano na televisão, o que está escrito aqui na Bíblia. É algo que deve estar aqui, dentro de você. Deve estar aqui em teu pensamento. Tem gente que fala assim: pastor, eu larguei todo o pecado, estou buscando o Espírito Santo e não consigo ser batizado. O que acontece? Eu falo: o que você pensa o dia inteiro? Ah, pastor, eu não penso em não, penso nisso, aqui. Você não pensou em Jesus o dia inteiro? Você não desejou Ele? Porque quando a gente namora alguém, Ele não sai da mente da gente. Você não está namorando Jesus. Se você deseja Ele, você devia pensar nele. Então, o que você tem pensado? O que ocupa a sua mente? É isso que você ama. O que ocupa a tua mente? O que você pensa tanto? Para onde você tem olhado? Para o mundo, para você tem olhado para Jesus, para o céu. Porque para onde você olha, é para lá que você vai. Aquilo que você pensa o dia todo é o que está em primeiro lugar no seu coração. Então se revista de Jesus. Pega essa palavra e dá ouvido. Não dorme não. Não estou falando de dormir no culto de cansaço não. Estou falando de dormir espiritual. Não dorme não, presta atenção. Sai daqui fazendo o que é certo. Sai daqui abandonando o erro. Sai daqui pensando que Jesus vai voltar. Que é como um abrir e fechar de olhos. Que é como um relâmpago. Que vai ser muito rápido. E nós não sabemos nem o dia nem a hora. E idade não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, prepare-se. Prepare-se para a sua eternidade. E quem disse que renunciar é ruim? Sacrificar é ruim? Ruim é sofrer. Ruim é ter uma vida desgraçada. Ruim é uma família fracassada. Ruim é ter uma casa parecendo um inferno. Ruim é passar necessidade. Isso que é ruim. Sacrificar o meu eu por Jesus, que alegria. A minha recompensa é maior. A minha recompensa é maior. Pense em tudo isso. Pense em tudo isso. Não dorme não. Não dorme do sono da morte. Não se acomoda na reta não e dormir no volante, como eu já dormi 2 vezes no volante. Não dorme não. Porque pode acontecer um acidente com a tua vida e você continuar com o olho aberto, não conseguir nem fechar. Mas eu estou falando da sua vida espiritual. O que é mais importante para você? Deveria ser a tua salvação. Sabe o que Jesus disse para os discípulos dele? Se eu não me engano, em Mateus 10, que Jesus falou assim: deu poder para eles para ir expulsar os demônios, curar os enfermos, e foram os 10. 10 não, 12, era 12, né? Mateus 10, os 12. Então eles voltaram: Jesus, expulsou os demônios, curou os enfermos, mas foi tanto demônio sendo expulso. Jesus olhou para eles e falou assim: não se alegre por os demônios te obedecerem, mas se alegre porque o seu nome está no livro da vida. E isso é alegria. Não é porque você expulsou um demônio que você vai entrar no céu. Não é porque você tem dom que vai entrar no céu. Não, claro que não. Entra no céu limpo, o puro, aquele que não é contaminado, aquele que está com suas vestes brancas, aquele que anda na verdade, aquele que anda honestamente. É esse que entra no céu. Aqui é esse que tem as qualidades do Senhor Jesus. Que qualidade é essa? Bom, fiel, amoroso. Em caráter. Nós temos que parecer com Ele para chegar no céu. Não somos perfeitos, mas buscamos o esforço todo dia para parecer com Ele. Amém? Amém. Vamos acordar. Sair da zona de conforto. Eu não quero ser Sansão, também não quero ser Eutico. Eu quero ser como Jesus é. Avalie a tua vida. Feche os teus olhos. Não, tem um vídeo, gente. Pois é, pode sentar de novo. Prepare um vídeo pior que aquele. Lógico